Meus amigos, eu queria entender o porquê que o Santos faz uma partida, dentro de uma partida, consegue mudar tanto a postura. Por que que até, sei lá, uns 20, 30 minutos, podemos dizer assim, o gol do Santos sai com 21. Até um pouco depois disso, uns 32, 35, sei lá. O Santos é um time e a partir de um certo momento é outro completamente diferente. Eu queria muito entender isso, porque a postura do Santos no primeiro tempo, o final do primeiro tempo já não foi igual, né? Mas tudo bem, no começo ali, até os 30 e poucos, como eu tô falando, 40, vai, se você for bonzinho, o Santos foi um time que buscou a vitória, foi agressivo, marcou em cima, achou um belo gol, com um passe espetacular do Tiquinho para uma finalização muito competente do Barreal. E no segundo tempo foi um time nulo, um time que rezou para não tomar gol, se defendeu, teve pouquíssimas escapadas, teve alguma chance de gol no segundo tempo? Estou tentando pensar aqui, uma chance de gol que realmente foi efetiva, uma chance perigosa? Não teve, né? E aí eu te pergunto a vocês, por quê? É difícil, muito difícil, mas o Santos perdeu hoje para o Vasco da Gama, com esse time, com todo respeito, fraquíssimo do Vasco, um técnico limitadíssimo, e a gente conseguiu perder. Aí muita gente vai falar, e eu não vou tirar a razão dessas pessoas, mas eu vou só pedir para pontuar. Ah, mas o Caixinha não sei o quê. Pode ser o Caixinha também deve ter tido erros aí. Mas como é que o senhor Zé Ivaldo deixa o cara sair, o cara que eu digo Verratti, sair de cabeça nos dois gols, nas costas dele, nos dois? O primeiro ele dá um passe pro português, Nuno, né? Nuno Moreira. E o Gil também. Pô, Gil, entra pra dentro do gol e o cara cabeceando na frente. Não pode, né? Convenhamos. E o segundo gol é um esculacho. O Zé Ivaldo trava no chão, não tem motivo, não tem justificativa nenhuma pro Zé Ivaldo não acompanhar o Verratti. 2 passos para trás, só isso, não precisava de mais nada. O Verratti cabeceia completamente sozinho e faz o gol da vitória. Antes disso, o Brasão já tinha feito uma defesa espetacular no cabeceio do Verratti, que o Zé Ivaldo também não acompanhou. Então, como é que é? Eu já falei aqui, já alertei em outros momentos. O Santos precisa ter zagueiros. Não dá para ir com essa zaga. O Gil hoje, para mim, teve uma atuação que me deixou preocupado. Mas tudo bem, eu não vou ser injusto aqui de chegar e falar, não, o Gil não serve. Não, realmente achei no Campeonato Paulista que o Gil fez um bom paulista, de repente pode fazer uma boa Série A. Pode ser, primeiro jogo ainda, tudo mais. Para mim, o principal eu não queria falar que foi o pior, mas foi o pior da zaga, foi o Zé Ivaldo, que nos 2 gols para mim falha. Mas assim, a diretoria precisa entender que não é o suficiente. Essa zaga não é o suficiente para o Campeonato Brasileiro. O Santos já tomou gols assim em outros jogos. O grande exemplo que eu sempre cito aqui é contra o Palmeiras. O Santos toma um gol do centroavante, o menino lá, o Thales, né, que passa livre nas costas do Zé Ivaldo. Não pode acontecer isso. Contra o Bragantino na semifinal, bola na trave, de cabeça, nas costas do Zé Ivaldo. Então assim, fez um bom paulista? Fez, ótimo, justo. Mas não foi perfeito, né? Teve falhas pontuais, então precisa se atentar a isso. Mas mais que isso, né? A postura do Santos foi muito ruim. O Santos faz um primeiro tempo interessante, boas chances de gol. O Guilherme perde uma chance no primeiro tempo, perde outra no segundo também. Vamos falar do seu Guilherme. Mas no segundo, praticamente não quis jogo. E eu não entendo por quê. E mesmo com as substituições do David Washington, o Gabriel Veron entrando nos lugares de Tiquinho e Barreal, depois o Pituca e o Tassiano nos lugares de Schmidt e Bom Tempo. E a última já, colocar o Luca faltando 3 minutos no lugar do Rolês, não fez muito sentido, né? Então assim, acho que uma falha coletiva, uma derrota que não precisava e não poderia ter acontecido talvez. Mas o Santos começa o Campeonato Brasileiro perdendo para o Vasco, que, repito, é um time limitadíssimo, com todo respeito ao Vasco, que foi lá, fez o trabalho deles e venceu, não interessa como, venceu a gente, mas a gente poderia ter ido muito melhor, né? Essa aqui é a verdade, a gente poderia ter ido muito melhor. Eles obrigaram o Brasão a trabalhar mais do que a gente obrigou
o Léo já tinha trabalhado, né? Então não dá para reclamar. Que eu posso falar mais de questão do jogo em si, da partida em si? Acho que a gente teve uma questão de marcação no sentido de o quanto a gente pressionava quem estava com a bola, o quanto a gente conseguia defender a zona que a bola estava muito mal. Não gostei mesmo. Talvez ali, como eu falei, no primeiro tempo tenha sido um pouco melhor, mas no segundo não gostei. Acho que com o tempo de preparação que a gente teve, e eu sei que vai ter gente que vai falar, mas as folgas. Não acho que as folgas influenciaram. Foram 21 dias de treinos e, sei lá, 6 folgas. Teve tempo pra caramba, né? Mesmo assim, não gostei da postura no momento defensivo depois que a gente estava vencendo. Antes, tudo bem, estava até um pouco melhor. Depois disso, não gostei. Acredito que a gente teve algumas dificuldades na criação, na primeira criação ali, seja saindo pelo lado um pouco mais direito ali com o Sherman e o Schmidt, ou pelo lado esquerdo com o Escobar, que também não ajudou a avançar muitos metros, foi pouca coisa. Não acho que o Schmidt teve um grande jogo também, trabalhando por dentro, sendo esse primeiro cara. Não achei mesmo. Acho que faltou um pouquinho de mais, como é que eu posso dizer? De mais noção, não sei se noção, eu vou falar noção, talvez não seja a palavra certa, mas de noção de onde colocar essa bola, como conseguir carregar essa bola para frente. Acho que faltou um pouco disso. No segundo tempo, o Barreal cansou, realmente. Acho que fez um bom jogo até o Barreal, mas cansou. No primeiro, a gente teve uma grande chance ainda, além do gol, que foi que o Bom Tempo entra na área e cruza, né? Ele bate cruzado e tal, né? Pro Guilherme, que não finaliza, não finaliza, não consegue chegar na bola, né? E o principal, acho que o Guilherme fez um jogo horroroso. O Guilherme fez um jogo horroroso, horrível. A bola não chegava no lado esquerdo, ele não criava, a bola chegava no lado esquerdo e ele não criava. Finalizações que ele perdeu, uma que ele manda por cima, demora demais para bater, a outra ele manda em cima do goleiro. Sim, uma fase também terrível do Guilherme, terrível. Com todo respeito, eu não quero culpar ninguém pela derrota, mas precisa melhorar muita coisa se a gente quer brigar por coisas maiores. Esse é o tipo de jogo que a gente não podia perder, porque começa, é um campo hostil, beleza, é verdade, é uma torcida que empurra o adversário e tudo mais, mas é o tipo de jogo que você pode somar pontos. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai somar ponto lá, o Botafogo, o Inter, o Flamengo, enfim. Então, é o tipo de jogo que a gente não pode perder ponto. Enfim, falar do jogador, acho que o Brasão fez uma bela partida, fez boas defesas, nenhum dos gols foi culpa dele. Acho que o Sherman fez um bom jogo também, não teve nenhuma grande criação, né, vindo pelo lado dele ali, mas, sei lá, talvez no ataque poderia ter sido mais efetivo, poderia. O Escobar também não acho que fez um mau jogo, não. Teve alguns duelos vencidos ali muito bem, faltou acertar a bola longa, principalmente, estava errando muito, bicando bola para frente, errando muito. Mas até acho que fez um jogo ok. A dupla de zaga para mim foi muito mal. Muito mal. Não gostei mesmo dos dois. O Zé Ivaldo principalmente, não gostei. O Zé Ivaldo precisa aprender que não é aquela questão que o Caixinha... E aí, até... o Caixinha precisa corrigir isso. Ele sabe que está errado, ele falou na apresentação dele, já falou depois, precisa corrigir. Bola nas costas do zagueiro, inversão principalmente, quando a bola vem de um lado para o outro. O zagueiro não pode só olhar a bola. O segundo gol é uma representação absurda. O Zé Ivaldo só olha a bola, o Zé Ivaldo não se mexe. Ele prega o pé e o Verratti dá um passinho e ele nem se mexe, ele faz assim, né? Só escora pro gol. É complicado, né? Schmidt, para mim, como eu falei, não fez um grande jogo. O Bom Tempo um pouquinho melhor, apareceu na frente e tal, fez uma outra jogada, mas também não foi uma grande partida dele. Não acho que ninguém dos Santos fez uma grande partida, tá? Posso estar sendo meio chato pela derrota? Posso, mas não acho que fez uma grande partida ninguém do Santos. O Barreal fez um jogo decente ali, bela finalização no gol, tá? Muito bom, inclusive. Não é muito a dele ele ser um armador, mas eu acho que ele buscou bastante jogo, foi bem participativo. O Roleiser também, acho que participou bem e tal. Faltou talvez ali uma questão de dar um passe mais incisivo, que a gente sabe que ele tem qualidade. Por exemplo, no segundo tempo ele mata um contra-ataque, que pô... O Tiquinho passa no meio, o Guilherme tá aberto, ele toca bem na frente onde tá o cara do Vasco. Não pode, né?
O Guilherme fez uma partida horrível, horrível, horrível. Com todo respeito, Guilherme, não dá, não dá. Tá numa fase assim que não tem a mínima condição. Não, a mínima condição mesmo, muito ruim. E eu posso estar sendo chato. O Guilherme perdeu a bola 21 vezes, gente. 21 vezes nesse jogo. Entre passes errados e dribles errados. 21 vezes. Sintomático, né? Acho que o Tiquinho fez um bom jogo, mas cansou muito no segundo tempo. Perdão, no final do primeiro tempo. Talvez as divididas ali, né, segurar um pouquinho, sustentar mais os duelos um pouquinho, pudesse ter sido melhor, mas dar uma bela assistência, né? E os que entraram, Luca não teve tempo, Tassiano e Pituca mesmo não tiveram tanto tempo também, né? O David, a bola não chegou para ele, também não achei que foi tão agressivo na hora de marcar. O Verón, um idem, e o Verón até tinha um pouquinho mais de responsabilidade de armar o jogo. Enfim, então, acho que não sei se foi uma grande estreia, no sentido de resultado, óbvio que não, tá? Mas pensando em desempenho, acho que a gente fez o primeiro tempo legal, mas até os 30 e poucos minutos do primeiro tempo, depois foi muito abaixo. E eu não consigo, de verdade, eu posso entender quem culpa o Caixinha, mas eu não consigo. A culpa é muito dos jogadores também que tiveram falhas ali, que é difícil. Você fala pro seu zagueiro, pô, marca o cara, olha o cara, o seu zagueiro fica olhando, o cara passa e dá 2 passos ali sozinho, aí fica difícil também, né? Mas enfim, o Santos perde nessa primeira rodada, volta a campo só no domingo que vem contra o Bahia. O Bahia que tá jogando, acabou de fazer 1-0 contra o Corinthians aqui enquanto eu gravo. E tem Libertadores no meio da semana. Então assim, a gente tem uma semana livre e o adversário não. Vamos melhorar isso aí, né? Até a próxima, pessoal. Valeu!